Agora são 7h32. O jornalista Aloysio Palmar está sendo processado por ter noticiado torturas ocorridas em 1969 no então 1º Batalhão de Fronteiras, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O autor do processo é o ex-tenente Mário Expedito Ostrovsky, que é citado como torturador no livro Brasil Nunca Mais e no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A gente vai falar sobre este caso com a Ivete Caribé da Rocha, ela é advogada e foi membro da Comissão Estadual da Verdade, Tereza Urbano, Paraná. Olá, Ivete, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, Ivete, Bom dia aos... Ivete, a gente sabe que um dos casos, né, que impactou bastante a opinião pública em relação à Comissão da Verdade e falando sobre este Ostrovsky, ele é exatamente o caso da Isabel Fávaro, né, uma professora da escola rural no interior do Paraná. Eu queria que você falasse também desse caso aqui, Ivete. Sim. Nós, pela Comissão Estadual da Verdade, Tereza Urbano, estivemos junto com a Comissão Nacional da Verdade nesse dia, se eu não me engano, 24, 25 de junho de 2013, quando ouvimos o depoimento da Isabel Fávaro, entre outros depoimentos. Nesse depoimento estava marcado também já intimado para ser ouvido o Mário Expedito Ostrovsky, que hoje é advogado em Foz do Iguaçu e membro da comissão na OAB de Foz do Iguaçu. Mas ele não compareceu. Ao não comparecer, foi pedida uma ordem judicial para que ele comparecesse, já que a Comissão Nacional tinha o direito de convocá-lo, né, como já havia convocado, e de exigir o seu depoimento. Mas ele não compareceu e nem justificou a sua ausência, por isso foi pedido até judicialmente isso. O Mário Ostrovsky, ele é citado, como você falou, no Brasil Nunca Mais, é citado como torturador no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, é citado no nosso relatório final também como torturador, foi convocado uma segunda vez numa audiência pública aqui em Curitiba, pela nossa comissão, não compareceu também e nem justificou a sua ausência. Nesse dia que nós estávamos em Foz do Iguaçu, soubemos, através até da própria imprensa, que ele teria viajado, se retirado para o Paraguai, para não ser obrigado a vir depor. Então, as oportunidades para que ele se defendesse ou contasse a sua versão dos fatos foi dada por 2 ou 3 vezes a ele. Mas ele se negou a comparecer. Então, o que a gente vê nesse caso e que nos deixa muito indignados é ele ter esta coragem ainda de vir, ou essa covardia, talvez, de vir entrar com um processo contra um jornalista que sabia dos fatos e que contou e relatou em Memórias Reveladas também, que é um site do Aloysio Palmar, contou toda a situação do Batalhão de Fronteiras em Foz do Iguaçu, onde atuava esse Mário Ostrovsky, e que realmente os fatos aconteceram e foram presenciados por várias testemunhas. Então, não é só a palavra da Isabel Fávaro, como de outras pessoas que também ali estavam presas e que revelaram
todas essas bárbaras e cruéis torturas cometidas por ele, junto com um chefe seu, que seria o capitão Serdá. Então, Agora, isso está bem explicado e bem revelado em vários livros. e qual tipo de tortura que este senhor, o Mário Expedito Ostrovsky, aplicou nessa senhora também, que a gente citou, a Isabel Fávero? Conta pra gente. Então, a Isabel Fávero foi talvez um dos mais emocionantes depoimentos, porque ela era bem jovem ainda, era professora, ela e o marido, e ambos foram presos, assim como toda a família foi. Realmente, o exército cercou com 700 homens a chácara, a fazendinha onde morava a Isabel, seu marido, cunhados e os sogros. E neste cerco foi usado um arsenal militar assim impressionante pelo que ela relata, e toda a cidade, era uma pequena cidade de Nova Aurora, no interior do Paraná, toda a cidade se deslocou para aquele local. Foi uma coisa assim que foi muito contundente e que arrasou a vida deles. Mas as torturas que ela relata ter sofrido são bárbaras, porque ela levava choques. Eles primeiro colocavam uma bacia com água, molhavam o corpo da pessoa e aplicavam choques elétricos nas genitais, nos seios. Foram tantos os choques e tanta brutalidade que ela, grávida, acho que 3 meses ou 4 meses, ela abortou dentro da cela, não teve nenhuma assistência médica nem de enfermagem, e ficou naquela situação, sangrando dentro da cela, sem qualquer higiene e ainda sendo escrachada por esses torturadores que passavam e lhe diziam palavras de baixo calão, vagabunda, fedida, coisas dessa ordem. Foi uma coisa tão emocionante o relato dela, que havia momentos em que ela parava para chorar um pouco, porque recordava também que ouvia seu marido sendo torturado em outro local, ouvia os gritos dele, e isso, alguns jovens que estavam nessa sala do depoimento na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu acabaram saindo dali com cartazes e fizeram um escracho na frente do escritório desse Mário Ostrovsky. E ele relata isso aí no processo, né, dizendo que a sua honra foi vilipendiada. Imagina a honra dessas pessoas e o psicológico, enfim, dessas pessoas que ele torturou barbaramente, né, nesse período em que eles estiveram presos. E foi um tempo razoável, foram meses sendo torturados, ele, o marido dela e a própria Isabel. Certo. Então, esses fatos estão bem relatados. Entendi, Ivete. Agora, é exatamente por isso que não se justifica, né, que ele processe esse jornalista, Aloysio Palmar. Inclusive, a Associação Brasileira de Imprensa também já soltou uma nota em favor do jornalista. E isso não deve ficar assim, não é isso, Ivete? Sim, nós estamos indignados com isso, porque esse cidadão que nunca compareceu para dar a sua versão nos fatos e que agora tem essa hipocrisia, esse cinismo de vir dizer que a sua honra está manchada por ter sido revelado esses fatos da vida dele,
que o passado não apaga, não se apaga. Então, a história ela acaba sendo um dia revelada. E essa história foi revelada em 2013, como antes já havia sido revelada, está lá no Brasil Nunca Mais, e ele não pode negar porque havia testemunha. Nós tivemos lá a Ana Beatriz Fortes, que é uma mulher que também foi levada, e bem mocinha, com 18, 19 anos, foi levada, torturada pelas mesmas pessoas, por esse capitão Serdar e o Mário Ostrovsky, e presenciou algumas cenas ouviu gritos, presenciou cenas de tortura, assim como a Susana Lisboa, que também foi uma presa política. E essa Ana Beatriz Fortes, só para ter uma ideia assim, da crueldade dessas pessoas e do absurdo, eles a levaram aqui de Curitiba, ameaçaram jogá-la do avião nas cataratas, como ameaçaram a Isabel também, que daria um passeio de avião e a jogariam nas cataratas. E a Ana Beatriz Fortes, depois de muito torturada, eles descobriram que não era ela, que era a irmã dela, que era uma militante. Se enganaram. E a trouxeram de volta para casa, em Curitiba, toda quebrada, toda cheia de hematomas, e, enfim, com sequelas terríveis. Trouxeram de volta e disseram, olha, desculpe, foi um engano nosso. Então, essas eram as pessoas que estavam ali torturando no Batalhão de Fronteiras, militares, entre eles esse tenente Mário Ostrovsky, junto com esse capitão Serdar. O nome deles consta do rol de torturadores, e o Brasil Nunca Mais, ele inclusive mandou documentos para o Conselho Mundial das Igrejas para a Suíça. O nome dele está em vários lugares, então não há como negar. Os fatos estão bem evidenciados e comprovados. Tá certo, Ivete, a gente agradece aqui a sua participação, nós vamos continuar acompanhando, né? Afinal de contas, o Aloysio Palmar com certeza deve entrar na justiça, né? Exatamente para, enfim, confrontar, né, essa atitude do Mário Expeditrostovski, que está fazendo processo contra ele, e também vamos apurar com a OAB do Paraná a presença de Mário Expeditrostovski, um torturador, dentro aí dessa entidade. A gente agradece, Ivete, um grande abraço para você. Grande abraço, muito obrigada. Falamos aqui com a Ivete Caribé, advogada, ela que foi membro da Comissão Estadual da Verdade, Tereza Urban, no Paraná.